Então, pessoal, bem-vindo à nossa quinta aula. E nessa aula eu tenho certeza que o professor Wesley há de preparar uma coisa bem divertida e bem engraçada para que a gente aprenda de uma forma mais suave. Enquanto que até aqui na fazenda nós estamos nos cuidando bastante. Espero que vocês também estejam aí e bem-vindo a essa aula. Estejam sempre atentos ao conteúdo, coloque o caderno do lado, coloque o livro do outro e acompanhe a aula. Então, pessoal, como já foi dito, bem-vindo à nossa sexta aula. Essa aula de artes ela é bem importante para as duas turmas, tanto oitavo quanto nono. A gente vai ter um ponto de encontro essas aulas e é bem legal porque quem é do oitavo vai observar uma coisa nova que tem a ver com o nosso conteúdo, e quem é do nono vai relembrar uma série de conteúdos e vai agregar muito do que está vendo agora. Então eu preparei essa aula para a gente fazer uma aula interdisciplinar, a gente fazer uma aula um pouco diferente do que a gente costuma estar fazendo, e a gente tem um foco de trabalhar dois conteúdos. O primeiro conteúdo é o teatro moderno, esse teatro que vem aqui para o Brasil a partir de uma perspectiva de mudar um pouco a ideia do teatro de revista, aquele teatro extremamente musical, e também falar um pouco sobre dramatização. Essa dramatização que a gente pode entender ela como uma ferramenta pedagógica, como uma ferramenta artística, mas principalmente como uma forma da gente se colocar nesse período que a gente está enfrentando agora e a gente acrescentar arte no nosso dia a dia. Então eu acho bem importante vocês ficarem atentos. Como foi dito pelo Jorge, eu chamo aquele personagem de Jorge, estejam sempre do lado do caderno, coloquem as dúvidas. É uma aula que é extremamente importante para que a gente amadureça essa ideia de teatro moderno e perceba alguns elementos desse teatro, tá bem? Então acompanhem e vejam só. Aqui na fazenda nós não temos muito costume de ir no teatro não, mas pelo que eu estou entendendo esse conteúdo é muito importante, então eu vou ficar bem atento, botar aqui meu caderno do lado e vou tirar minhas dúvidas sim, professor. Então, fala daí que eu escuto daqui, diga lá. Então, para o Jorge e para todo mundo, a primeira noção que eu quero trabalhar com vocês é essa noção de teatro moderno. O que seria esse teatro moderno? Como eu já falei, é uma noção de teatro que se opõe àquele teatro de revista que foi muito incorporado pelas ideias norte-americanas e europeias, que era aquele teatro dançante, que tinham músicas e que tinham muitos musicais envolvendo histórias que não tinha tanto cunho social, não tinha temas tão sociais. O teatro moderno ele vem a partir do século XX, datem bem esse período, aqui no Brasil, transformar esse teatro em um teatro mais dramatizado. A gente ainda vai falar um pouco sobre esse passo de dramatização. Mas trabalhar o teatro de uma forma mais dramatizada, menos musical e pegar alguns temas da atualidade. Embora esse período o teatro ainda fosse aquele teatro de luxo, aquele teatro de elite. Poucas pessoas costumavam ir para o teatro. Mas a gente passa por esse período para dizer ao público que o teatro pode ser informativo. A gente pode utilizar elementos sociais e trabalhar esses elementos sociais a partir de uma noção daquilo que é fictício, a ficção. Então, embora a gente possa trabalhar questões muito recorrentes no nosso dia a dia e de uma forma muito realista, porque aí o teatro ele vai, por um certo período de tempo, fazer aquela imagem do naturalismo, observar que a rotina das pessoas, quanto mais próximo da rotina das pessoas, mais próximo de uma ideia naturalista a gente tá, e isso é muito benéfico, porque as pessoas costumam a ir se identificando com os personagens. Pois é, não é à toa que eu via muito personagem como eu. Isso que o professor tá falando tem um sentido muito grande, e eu costumava ver no teatro essas pessoas um pouco vestidas, um pouco parecidas e falando com um trejeito muito parecido com o nosso. Então eu acho que isso que ele está dizendo tem um sentido sim. Eu não sei ainda, vamos descobrir ao longo da aula. Acho que já deu para perceber que além do Jorge, a gente tem o Pedro aqui também na aula. E os dois
acabam interagindo um pouco com a gente. Então, essa ideia naturalista de se aproximar aos arquétipos, ou seja, as características que estavam mais presentes na sociedade, e trabalhar isso não de uma forma extremamente engessada e cômica, trabalhar isso mais de uma forma natural, a partir do cotidiano dessas pessoas, foi uma característica muito herdada desse teatro moderno, a partir de um camarada que influenciou muito essa noção de naturalismo, essa noção de incorporar esses elementos para dentro da cena, que foi o Belfort. Então, esse camarada, ele acaba ajudando bastante aos dramaturgos, às pessoas que escreviam, se aproximar muito mais da rotina das pessoas. E logo a gente vê essa noção de teatro que traz um cunho social, que traz uma parte cênica mais próxima do que as pessoas já faziam, limita um pouco a ideia do musical, mas ainda mantém a ideia do teatro elite e o teatro luxo, é como a gente recebe aqui no Brasil o teatro moderno. Mas para tudo isso a gente precisa trabalhar uma noção de dramatização, ok? Então, o que é que vocês entendem por dramatização? Ora, professor, eu não sei se eu tô certo, mas dramatização, eu acho que tem a ver quando minha mãe vinha com um cipó de goiaba para bater em mim e meu irmão, porque a gente tinha amarrado o rabo dos cavalos. Eu não sei se tem a ver com isso, mas a gente fazia um drama retado. Ela dizia que era uma dramatização. Bem, o que o Jorge acabou de dizer está parcialmente correto. Eu acho que a gente precisa entender a dramatização a partir dessa construção que é cênica, essa construção que não é real, de um personagem, de um trejeito ou de uma narrativa, uma forma de falar, de se comportar, de dizer alguma coisa para o público, em que na verdade não é aquilo que naturalmente a gente diria. Então a gente acaba assumindo essa postura, esse personagem, e dando vida a ele a partir da nossa própria vida. Então a gente diz que isso é um jogo de dramatização. E por que esse jogo de dramatização ele pode ser importante para a gente entender o teatro moderno? Esse processo de dramatização ele vai mudando ao longo dos anos, ao longo dos períodos, ao longo dos séculos. Então a gente tinha um ideal do teatro grego, onde a dramatização era muito pautada na lógica do palhaço, do entretenimento. Então a ideia da antiguidade, da realeza, em que já existia essa lógica da dramatização, ela é muito recorrente. Então, entender que a gente dá vida através da dramatização e que a dramatização foi se alterando. Então a gente tem aí, no período da Grécia, um sentido da dramatização, no qual era uma forma das pessoas incorporarem o personagem e dar vida para ele. E com o passar do tempo, esse processo de dramatização, ele foi cada vez mais, a partir da noção do teatro moderno, se aproximando à vida como a gente leva. Então quando a gente vê, por exemplo, um artista e a gente percebe que ele é muito distante de um personagem da vida real, muitas vezes a gente vem com a representação: esse ator ele não é tão bom, ou ele não entendeu muita lógica do personagem, quando na verdade isso não está certo. Ele pode ter se apropriado de uma ferramenta dramática de um outro movimento artístico, que não seja o naturalismo. Existem outros movimentos que também acabam imperando na hora de construir um personagem no teatro ou na TV. Então essa ideia é muito importante. Observe, a gente viu um pouco da ideia do teatro moderno, a gente viu como ele entra aqui no Brasil, desconstruindo um outro teatro que estava com muita força e muita expressão, viu que ele se adequou muito bem ao nosso modo de ver a arte. A gente viu também o que seria a dramatização e que ela se altera aos períodos da nossa história. Então, além de tudo isso, eu tenho uma atividade para que vocês exercitem ao longo da semana. Vocês podem sempre, eu vou insistir nisso,
construir arte, fazer arte, colocar um pouco de arte na sua semana, principalmente nesse período que vocês estão em casa, tá bem? Então, essa atividade vocês podem fazer sozinhos, na frente de um espelho, ou podem fazer com alguém que vocês estejam próximos. Brincar de dramatização. Vocês vão construir algum personagem. Vocês podem construir esse personagem a partir da noção da vestimenta, da fala, da indumentária, do trejeito e etc. E fazer um jogo dramático. Ou vocês podem fazer a lógica do desenho. Vocês podem construir a partir de um roteiro. E esse roteiro vocês escolhem um personagem, escolhem um contexto, escolhem as características desse personagem e aí vocês desenham esse personagem, desenham como que vocês acham no imaginário de vocês que poderiam ser. Essas duas formas de fazer atividade estão corretas. Entretanto, eu ainda acho que dar a vida e sentir um pouco como seria essa ideia do dramático seria muito melhor. Então, vocês aí avaliam e vejam qual das duas vocês podem estar fazendo. Todo mundo entendeu? Eu acho, mas deu para entender sim, professor. O senhor falou de um jeito que acho que todo mundo conseguiu entender. Eu entendi esse negócio do teatro, entendi esse negócio de dramatização. Agora eu vou fazer a atividade e colocar para frente, tá bem? Agora eu não sei que personagem eu vou escolher. Acho que eu vou olhar no meu guarda-roupa. Ora, professor, eu só fiquei com uma dúvida. Nesse negócio de dramatização, se eu for fazer com outra pessoa, como é que a gente vai se comportar? A gente tem que fazer o quê? Eu e ela. Por que em dupla? Boa, Jorge. Tua pergunta foi bem interessante. Então, nesse jogo de dramatização, se você for fazer com uma outra pessoa da sua família, vocês podem fazer um esquete. Esse esquete seria a interação desses personagens. Vocês podem não criar um roteiro, ser algo improvisado e ser bem criativo, ou vocês podem criar um roteiro de uma situação e as falas vocês lançarem na hora. Eu espero ter respondido a dúvida de vocês e espero que essa aula tenha muito sentido para os dois conteúdos, uma vez que eu preparei ela com muito carinho. Eu parei e tentei imaginar uma coisa diferente que eu poderia fazer para vocês dois. No mais é isso, a gente se encontra na próxima aula falando sobre os nossos conteúdos. Pessoal, se cuidem, abraço! Oi pessoal do mundo, então, tô fazendo esse vídeo curto pra gente discutir algumas conexões que tem do livro didático de vocês e que a gente pode ver a presença na aula de artes também. Então, a primeira conexão é a influência das ideias trazidas pelo Bertolt Brecht, em que as distrações e as emoções fortes acabaram deixando de lado o grande palco central do teatro e passaram a ser discussões mais próximas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, a gente vê isso a partir da página 11 do livro didático de vocês e a partir delas, e também sobre essa ideia do efeito que a gente discutiu na última aula de distanciamento, que eu quero que vocês estejam bem atentos a esses conceitos na hora de assistir e de prestar bastante atenção nessas conexões na aula de vocês. Por isso, chamo a atenção da importância de estar com o livro didático. Eu estou com o meu aqui, tá bem? Então, no mais é isso. Tchau, tchau.